Salve, minha rapaziada, mais um vídeo aqui do canal Brown Fogo, absolutamente tudo sobre Botafogo de Futebol e Regatas. E temos novidades, galera, temos novidades, né, gravando aqui por volta de 11h30 da manhã. Temos confronto do Botafogo na Copa do Brasil definido, temos chaveamento, temos datas, né, pré-datas, temos também mando, quem joga primeiro na ida, quem joga primeiro na volta, e a gente vai falar aqui um pouquinho sobre esse sorteio da Copa do Brasil, tá certo? O Botafogo vai encarar o Vasco da Gama. Temos clássico, valeu? Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho para você não perder absolutamente nenhuma novidade e vamos para cima. Bom, a gente teve o sorteio da Copa do Brasil acontecendo na manhã desta terça-feira, né? Às 10 da manhã começou o sorteio, né? E vamos ser objetivo aqui, cara. De cara, a gente já teve aí sorteados, né? Cruzeiro e Atlético Mineiro, né? Então a gente já estava ali, digamos assim, sentindo um cheiro, né, de clássico, né? Então, Cruzeiro e Galo, né, que eu acho que é interessante porque são dois concorrentes competitivos na luta pelo título da Copa do Brasil e um mata o outro. Isso é muito bom. Logo depois tivemos Corinthians e Atlético Paranaense. Também acho interessante por quê? Porque são duas equipes, é claro, o Corinthians tem a camisa pesada, o Corinthians é um time que todo ano o Corinthians está em crise, está brigando para não cair, mas chega longe na Copa do Brasil, chega à final, chega à semifinal. Pela camisa, cara. O Corinthians no mata-mata é tinhoso, a gente sabe muito bem disso, né, cara? Pela torcida, pelo fator casa, né, Neoquímica Arena. De todo modo, é uma equipe mais limitada, né? O Corinthians tem problemas e o Corinthians tem que olhar com muita atenção para o Campeonato Brasileiro para não cair também, correto? Então, assim, penso que o Corinthians e o Atlético Paranaense é um confronto que, digamos assim, ele é o confronto, digamos, mais limitado, né, dessas quartas de final, né? Claro que o Atlético Paranaense é o pior time, né, dentre os 8, inclusive o Corinthians se deu muito bem, né, porque apesar de ter suas limitações, o Corinthians vai pegar um time que tem que olhar para não cair para a Série C. Então, o Atlético Paranaense não vai poder focar só na Copa do Brasil. Está longe de estar numa situação confortável. O Atlético Paranaense, além de não estar, nesse momento, brigando para subir, está brigando para não cair. Está em 12º, podendo ser ultrapassado na próxima rodada. Não ganha já 4 jogos na Série B. Enfim, aí depois tivemos o sorteio Botafogo e Vasco. Quando saiu o Vasco ali, eu falei, cara, é o Botafogo. Não tem jeito, né? E se não fosse o Botafogo, talvez fatalmente seria o Fluminense. Clássico, né? E aí depois tivemos Fluminense e Bahia, né, sorteados para se enfrentarem. E aí, como a gente já tinha dito no último vídeo, nessa fase da Copa do Brasil agora já não tem mais sorteio, agora tem o chaveamento, né? Diferente da Libertadores, em que você tem o sorteio das oitavas e você já tem todo o caminho, né? Por exemplo, o Botafogo, se passar da LDU, já enfrenta Atlético Nacional ou São Paulo. Se passar, enfrenta Palmeiras ou River, ou enfim, né? O Botafogo nas oitavas bateu o Bragantino e aí tivemos outro sorteio. E agora temos o chaveamento. Se o Botafogo vencer o Vasco, o Botafogo encara o vencedor de Fluminense e Bahia. Então podemos ter outro clássico na semifinal. Podemos ter aí Botafogo e Fluminense, né? Ou então Botafogo e Bahia, beleza? Então seria outro clássico ou um carrasco dos últimos anos. E na decisão o Botafogo pode pegar tanto o Cruzeiro quanto o Atlético Mineiro, vou até excluir o Atlético Paranaense, com todo respeito. Mas enfim, o que eu penso é o seguinte, cara. Clássico, né, não seria a minha alternativa inicial. Vocês viram meu vídeo ontem à noite. Eu tinha pra mim que a melhor alternativa era pegar o Atlético Paranaense, tá? E aí depois, dependendo, talvez um Corinthians, né? Ou um Galo. Mas aí eu pensei, melhor, vocês viram na reta final, eu falei, cara, beleza, pegar o Corinthians no mata-mata não é nunca uma boa ideia, né? E o Atlético Mineiro, apesar do Botafogo, né, ter uma freguesia enorme, estupenda, o time do Atlético também não é bobo, né? Então, vejo que o Vasco pode ser uma alternativa interessante, apesar de ser um clássico, é aquilo, a gente se lembra, né, Botafogo e Vasco, Copa do Brasil de 2020, o Botafogo passou há 5 anos, né? Esse confronto aconteceu na terceira fase, né? O Vasco estava melhor, né? O Vasco vinha de um momento melhor, o Vasco tinha atropelado o Botafogo no Campeonato Brasileiro, chegou na Copa do Brasil, deu Botafogo, né?
Então, assim, clássico você não pode brincar com ele. Não dá pra entrar de salto alto, não dá pra entrar... Enfim, aí o primeiro jogo vai ser em São Januário, então o Botafogo não pode dar qualquer mole, né, para que o Vasco vença o primeiro jogo e depois amarre a partida e consiga se classificar. Então é um jogo que não tem, assim, claro, eu acho que tecnicamente o favorito é o Botafogo. Mas o fator clássico diminui esse favoritismo. O fator clássico no mata-mata, né? Não tenha dúvida disso, né? Fossem os jogadores do Vasco na camisa do Guarani, é óbvio que a situação seria diferente, né? Agora, depois de encarar o Vasco, aí a gente avalia a situação. E outra situação que ela é interessante é porque o Vasco, claro que todo mundo olha com muita importância para a Copa do Brasil, mas o Vasco ele não vai poder se dar ao luxo de poupar jogadores, né? A Copa do Brasil já é por agora, ela já acontece, né? Um dos jogos já acontece no fim de semana do dia 28 de agosto, beleza? Ou seja, daqui 2 semaninhas. E o Vasco, cara, ele tá na zona do rebaixamento. O Vasco não vence no Campeonato Brasileiro, eu acho que há 4 ou 5 jogos. Então, assim, o Vasco ele vive uma situação muito delicada no Brasileirão, brigando para não cair. Então, naturalmente, isso pode se tornar um problema para eles, né? De olhar e falar, cara, a gente tem que encarar o Botafogo, mas o jogo seguinte, se a gente perder, a gente vai para 19º. Então, o Vasco não vai poder poupar, né? Então, isso é interessante também. Passando, eu prefiro encarar o Bahia do que o Fluminense. E explico por quê, né? Além do fator clássico, já dizia o pensador Thiago Carpini, que hoje é técnico de Juventude. Quanto mais próximo, quanto mais você perde, mais próximo você está da vitória, né? Então, assim, o Botafogo ele vem tendo o Bahia como um carrasco nos últimos anos, sabe? A eliminação roubada na Copa do Brasil, a derrota no Campeonato Brasileiro. O Bahia, inclusive, foi um dos poucos times que ganhou do Botafogo no ano passado, né? E, assim, o Botafogo eu acho que não ganha do Bahia já tem um bom tempo. Não me lembro exatamente quando foi a última vitória do Botafogo sobre o Bahia, acho que foi 2019, não me lembro. Enfim, mas fato é que num confronto mata-mata de jogo decisivo, eu prefiro pegar ali o Bahia, né? Embora o Bahia já tenha causado problemas na Sul-Americana de 2018, né? Tem que se respeitar o Bahia, né? Além da qualidade. Eu acho o Bahia mais time do que o Fluminense. Mas além do Fluminense ser clássico, o Botafogo tá ganhando o Fluminense há 8 jogos, mano. Tá ligado? Para os caras olharem e falar, ah não, agora o Mário Bittencourt vai triplicar o bicho por lá, os caras vêm pra cima. Enfim, eu acho que a gente não pode escolher adversário. Mas eu acho que seria maneiro o Botafogo ganhar do Vasco e passar do Bahia, que vem sendo aí um problema. E aí o que vier do outro lado é o que veio. Seria interessante pegar o Cruzeiro também, porque o Botafogo poderia, quem sabe, também quebrar outro jejum e despachar outro, digamos assim, algoz nos últimos anos. Lembrando, né, repetindo, datas base, 27, 28 ou 29 de fevereiro. Né, perdão, 26, 27 ou 28, na verdade. E o primeiro jogo é em São Januário, tá, gente? Primeiro jogo em São Januário. E a data base do segundo jogo, 10, 11 ou 12 de setembro, partida que acontece no Newton Santos. Valeu? É isso, rapaziada. Um abraço, tamo junto e fui.